Olá, Fala, Yuri, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem com você? estou bem, cara. Ah, você tá conseguindo ouvir bem? Perfeitamente. Perfeito. Então vamos para cima, né? Vamos pra Primeiro cima. eu queria te dizer que, primeiro eu te queria dizer que é um imenso prazer ter você aqui e que a nossa intenção com o Uhum. nosso podcast aqui é realmente dar voz para todo mundo, que a gente consiga aumentar os nossos horizontes. Por isso eu te digo que é um imenso prazer ter você aqui, viu? Faço de suas palavras as minhas, é uma grande honra ter essa abertura e conhecê-lo, né? Conversar um pouco e saber que dá para extrair o melhor de todas as coisas e poder somar contigo aí e poder falar algo de útil, né? Dizer algo útil. Perfeito, perfeito. É realmente maravilhoso. A nossa intenção é conseguir, principalmente por você ser um jovem Uhum. e estar iniciando essa carreira tão bonita, e a gente quer conhecer um pouco você. Esse é o nosso podcast, Lugar de Fala. Um podcast que realmente dá voz para quem precisa ser ouvido. Sim, agradeço a oportunidade. Entrei na vida pública há pouco, né? Tenho membros da família que já fazem parte da vida pública há algum tempo. Mas para mim é um grande, um novo horizonte, né? E um vasto horizonte, porque é uma coisa, é muito incrível. A vida pública é algo incrível, mas é acompanhado de diversos desafios, né? Perfeito. Então vamos lá, vamos começar? Sim. É isso aí. Olá, meus amigos, sou o professor Valternio Olímpio Valtinha, e esse é o nosso podcast Lugar de Fala. O podcast que dá realmente voz a quem precisa ser ouvido. Hoje, nossa entrevista é com o nosso grande amigo aqui, ó, o Yuri Henrique, jovem, corajoso, que se candidatou a vereador pela cidade de Juquitiba. Você nasceu em Juquitiba? Sim, senhor. Eu nasci quando tínhamos ainda o hospital, quando era maternidade aqui em Juquitiba, o Henrique Bucolini, no dia 13 de 10 de 2001. Que péssimo dia para nascer, hein? É, Eu mas que nada. preferi o 22. Verdade, verdade. É isso, Yuri. Yuri, parabéns por ter aceitado esse nosso desafio de ser candidato a vereador tão jovem. E para começar, o que te motivou a entrar na carreira pública e concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Juquitiba? Olha, então, aqui é uma cidade que há 17 anos vem sendo governada por um tirano, por um coronel. Mudamos, consegui fazer com que fossem eleitos um prefeito e um vice, que são humanos, que são a voz da democracia em nossa cidade. Eu percebi desde muito novo, eu sempre gostei muito de pautas políticas, eu sempre fui um garoto político, até meus professores diziam isso. Mas eu percebi que nossos direitos estavam sendo muito tolhidos, desrespeitados interinamente, de forma descarada. E aí, isso me motivou. Estudei, não sou o melhor, mas estou todos os dias me qualificando. E o futuro é amanhã, e todos nós podemos participar dele. Todos nós podemos fazer diferente. O bom trabalho é uma escolha e podemos fazer diferente. Então achei que agora sempre imputam aos jovens, vocês são o futuro. Então resolvi tomar um pedaço do futuro em minhas mãos. Fiz o que fiz, sinto-me muito honrado. Foi um bom trabalho. Infelizmente não consegui emplacar dessa vez, mas teremos uma próxima, com certeza. Foi uma experiência única. Eu diria algo incomparável a tudo que vivi até o presente momento. Não. Yuri, eu queria dizer que, inicialmente, aí, como professor, posso dizer que, aparentemente, você não foi mordido pelo o vício, aquela formiga do comunismo, mesmo pelo português, Uhum. mesmo pela forma de se expressar, e a gente percebe que é alguém que realmente, imagino que você seja cristão Sou e cristão que católico. conservador, e isso Uhum. é muito importante. Nós temos, infelizmente, Uri, uma população jovem adoecida, que não sabe a diferença entre liberdade e libertinagem. Sim. Nem tudo o que eu posso fazer, eu devo fazer. E eu queria já inicialmente te parabenizar, porque também sou conservador, de direita, e é um grande orgulho ter alguém assim, tão jovem, já defendendo. Isso é muito importante porque
motiva os outros jovens a seguir o mesmo caminho, entender que esse caminho é muito melhor. Sim, temos uma juventude que trata princípios como banalidade. Não só aí na região do Senhor, como aqui também. Temos uma população aqui em Juquitiba estimada entre 29 mil habitantes. Convivo com muitos jovens diariamente, assim como idosos e todos os tipos de públicos, né? Mas vejo que há uma grande dificuldade em lidar com o público jovem. Porque os princípios estão se invertendo, eles invertem os princípios como se não fossem nada. E eu sempre prego que os princípios são valores inegociáveis. E assim que temos que tratá-los, entende? Mas também é fruto de uma vida muito desregrada de todos. Não é exclusivo do público jovem. É entre todos, sem exclusão de nenhuma faixa etária. Vivemos em um mundo que tudo virou banal. Aquilo que era para ser tratado como princípio é tratado como futilidade. O que era futilidade virou um princípio. Como você pode ver, a gente tem uma mídia militante ao ponto de querer transformar o mundo artístico na nossa vida. Sempre houve uma grande distinção entre o que era o mundo artístico e as nossas vidas conservadas, com nossos princípios e valores. O que era lá? Eles estão querendo transformar a televisão, transformar aquelas vidas na vida atual. Isso é um grande problema, né? Nós precisamos realmente divulgar para o nosso público que é importante ter princípios e valores e defender isso, defender a melhor forma. Eu percebo que os anos anteriores do governo de esquerda acabou primeiro que irradiou isso e hoje aumentou muito mais isso. E evidentemente que nós buscamos resgatar o nosso país, né? Sim, eu concordo com o senhor e eu acho que assim, como eu bem dizia, os princípios são algo que são insuflados em nossos corações, né? E bem como bons exemplos que tivemos no passado, seja de nossos pais, nossos avós, de figuras públicas, né? Winston Churchill, um monstro, né? Um grande exemplo para todos nós. Eu acho muito difícil porque isso está se perdendo. Isso está se perdendo de uma forma alarmante, por conta que não podemos mais defender a família, defender nossos princípios, defender nosso credo. Uma de minhas brigas no âmbito político municipal foi porque eu nunca fui em igreja nenhuma pedir voto. Eu sempre ia à minha missa, sempre amo minha fé, e uma vez fui questionado por um membro de uma igreja cristã protestante, que eu gosto muito das religiões protestantes, porque minha família é de origem protestante, evangélica, e falou que eu deveria ir mais ou mudar de religião porque eu obteria mais votos. Eu respondi de uma forma, porque eu sou uma pessoa que eu ainda tenho que lidar muito com isso, eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu respondi assim: e você deveria parar de prostituir sua fé, porque a fé é um princípio inegociável, independente de política. E aqui em nossa região é muito complicado, porque as pessoas têm um pensamento, não todos, não de um modo geral, porque qualquer generalização é mentira, não existe generalização verdadeira, entende? De um modo geral, medíocre, porque eles usam de políticas sociais, usam da igreja para benefício próprio. Isso é uma demagogia descabida. Mas, na verdade, hoje eu não consegui preparar, mas eu tenho uma história sobre alguns cristãos. Hoje aconteceu comigo, mas eu vou te contar rapidamente e depois eu vou colocar nos stories. Hoje eu fui abordado por um testemunho de Jeová na minha casa. Chegou toda aquela comitiva e ela me perguntou: e aí, como é que você vai encontrar a sua salvação? Eu falei: como a senhora está na minha casa, eu posso te perguntar uma coisa? Qual a relação da política com a religião? Nenhuma. Eu falei: então deixa eu perguntar um negócio para a senhora. A senhora acha que cristão pode votar na esquerda? Olha, eu tenho o meu candidato, a gente não trata sobre isso. Eu falei: tá, só a senhora é cristã. A senhora defende o aborto? Faz quem quiser. Eu falei: não, aí tem um problema. Eu falei: a senhora é cristã, nós somos cristãos e defendemos a vida desde a sua concepção. Positivo. Não concordo, eu falei. E aí eu tenho tratado, inclusive, quando sou abordado com essas pessoas,
na grande maioria, testemunhos de Jeová, a importância deles entenderem, porque eles, nesse sentido, já as duas pessoas que eu fui falar, eles acham que a religião ela não se envolve em política. Só que aí ele vota em alguém de esquerda. E eu falei para ela, mas a senhora é a favor do aborto? Aí ela disse algo preocupante, que cada um faz o que quer. Eu falei, nossa. Aí a outra falou assim, é a favor da legalização das drogas? É a favor da ideologia de gênero? É importante lembrar, cada um faz aquilo que quer da sua vida quando adulto. Existem casos, sim, de crianças que querem ser trans, e a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado. Agora, isso não pode se tornar a regra. Não. As pessoas estão querendo tratar essas minorias, todas elas, como regra. Diga-se de passagem, o nosso podcast é lugar de fala, porque eu estou no meu lugar de fala, sou um homem pardo, tenho uma avó aí, índia, nem falo indígena, porque eu não gosto do termo, acho que foi manipulado também. Então, eu acho que, por isso a importância de se colocar, para que a gente consiga fazer as pessoas entenderem que existe outro lado da história. Sim. E, assim, o maior desfavor à justiça é as abstenções, sabe? É o que eu percebi no âmbito político. Abster-se da causa não mudará o fato. Estamos diante de uma política onde muitos se acovardaram. Eu digo aqui no âmbito municipal Juquitiba. Muitos se acovardaram, mas é difícil porque fizemos fronte a um perseguidor, fizemos fronte a um grupo difícil. Há pessoas na atual gestão que eu tenho muito respeito, que eu gosto muito. Como eu bem disse no princípio, qualquer generalização é uma mentira, entende? Só que eu acho assim, as abstenções, abster-se não mudará. O seu voto é o seu maior grito. Não concorda? Daqui 4 anos, mudemos a gestão. Só que isso cabe a nós. Essa é uma luta nossa. É uma luta de todos. Não importa se você votou na direita, esquerda, centrista, o seu voto, a partir do momento que o seu candidato for eleito, ele lutará por todas as classes, por todas as pautas, por tudo. Eu entendo que há pautas que eu, como um garoto, um jovem de direita, não compactuo, não sou favorável à liberação das drogas, sou contrário ao aborto. Mas, como eu bem disse, há pautas que temos que tratar com delicadeza, mas temos que tratar. Sim. Porque vivemos em um país democrático, onde todos devem ter seu espaço de fala. É como em uma das minhas discussões, um cara que fez oposição a nós, ele falava, não concordo com seus pensamentos, você até me hostilizou, me chamou de imbecil, de moleque. E eu falei bem assim, pelo contrário, eu posso não concordar com o seu pensamento, mas eu vou fazer de tudo para lutar para que você tenha o direito de expressar a sua opinião. Perfeito. Porque isso é ser democrático. Perfeito. Excelente. Mas as pessoas elas estão acostumadas a ouvir algo e ficar calado. Elas acham que porque falou alguma coisa... E quando elas ouvem alguém tentando rebater o argumento, eles acham que você está querendo impor. Quer dizer, ele pode colocar o seu pensamento e você tem que aceitar. Mas quando você tenta contrapor, aí você está querendo só aceitar a sua opinião. E, na verdade, não é isso. Na verdade, existem momentos... por exemplo, se você vai discutir com um cara de esquerda, ele nunca vai entender os conceitos da direita. E para mim é o seguinte, a relação de esquerda, eu às vezes, até pela extensão do número de pessoas que eu conheço que são de esquerda, eu fico até impressionado como que determinadas pessoas, às vezes, estão estudadas, porque a grande maioria, diga-se de passagem, são professores. Sim. Isso é um problema. Porque causa a doutrinação, né? A doutrinação. Então, assim, é realmente um grande desafio e a gente tem muito para conversar, tem muita coisa interessante. E aí, sem querer sair desse termo aí, mas eu queria saber como foi a sua experiência no pleito e quais foram os principais desafios. Olha, minha experiência no pleito, no começo foi algo que eu fiquei um pouco, diria, assustado, porque é algo novo e tudo que é novo a gente fica um pouco inseguro, como qualquer ser humano, sim, né? Mesmo dotado de muitas qualidades, temos defeitos, né? Sim. Como eu bem disse, o meu maior desafio foi as abstenções, porque como eu tenho uma personalidade, eu diria, um pouco muito forte, eu acho de suma importância que as pessoas se posicionem.
mesmo que seja um posicionamento contrário ao meu, mas que se posicione, porque em algum momento da vida dela, ela lutou por algo que ela acredita. Perfeito. Então, eu acho que isso não tem comparação, que foi o meu maior desafio. E também aqui, como nós temos, aqui em nossa região é uma área 100% manancial, não podemos ter indústrias, entre outras coisas que emitem gases poluentes, né? Que eu acho que deve continuar sendo preservado, que possamos trabalhar com aquilo que temos. Amo minha cidade, é uma cidade maravilhosa, faço o convite, venha nos conhecer. Claro. Aqui ainda somos MIT, interesse de município turístico, mas estamos lutando para se transformar em instância turística, né? E eu sei que também um dos desafios foi a dificuldade do solo, até chegar ao povo muito distante, um povo que de fato não tem muito conhecimento com a política pela distância, né? Que é mais assistencialismo, sabe? Porque sofremos muito aqui com isso, sabe? De viver de uma política assistencialista que o maior cabide de emprego é a prefeitura, entendeu? Então, é complicado, é uma situação que é difícil e contrário ao governo que está na gestão, porque como tem muitos empregados, muitos empregos, as famílias ficam com medo de perseguições. Então, aqui foi um grande desafio, mas não mudaria nada do que fiz e faria de novo, porque eu não entregaria o meu povo na mão de um tirano novamente. Perfeito, perfeito. Você sabe que né, tem essa relação aí do coronel, que acha que tem todo o poder, mas eu queria falar com você sobre o grande desafio de sair. Quando eu saí candidato da primeira vez, eu não achava que eu ia ganhar, não, mas eu achava que eu ia ter uma grande votação. Mas uma grande votação por quê? Por ter certa eloquência, ser professor, descrever especificamente quais eram os problemas que a gente deveria atacar. E eu falei, não, eles vão precisar de um representante. Rapaz, depois disso, quando eu fui falar com amigos meus, às vezes lideranças falam assim, mas você não conseguiu o voto dos seus familiares. Cara, quando você ia pedir voto para um amigo, ele fala, mas quem você vai me dar? Eu vou te dar representação. Você vai contar comigo. Meu interesse é que você vá até o pronto-socorro, você marque tranquilamente sua consulta. Você não precisa de intermediário. Então, a gente via com esse discurso desde o início, uma proposta para a saúde, para a educação principalmente, que é nosso carro-chefe. Não houve comoção. Aí um amigo meu falou assim, Valtinho, preste bem atenção. Eu falei, olha, eu vou ter tantos votos só aqui na rua. Ele falou, não, cara, você tem carros, tem motos, tem carros, tem família. As pessoas querem ver você bem. Eu nem acredito nisso específico, mas elas não querem ver você melhor que eles. Eu falei, caramba, mas eu quero me doar. Eu estou querendo ajudar. Porque salário por salário ganha a mesma coisa. E aí ele, não. E aí ficou estranho, que quando eu passava por algumas ruas, as pessoas, ladrão! E o caraca, ladrão por quê? Então, olha, em questão a isso, eu sempre fui muito pé no chão, muito tranquilo, porque como minha família tem experiência política, meu primo foi por 2 mandatos vereador, tem um primo que agora é vereador na atual gestão, e tanto que eu vou externar isso sim, o atual prefeito e o vice são meus primos também, que ganhou agora, entendeu? E eu tenho uma experiência política e eles sempre me falavam assim, cuidado, a urna é injusta, não se frustre, a urna é injusta, faça de tudo para ganhar, lute até o último minuto, mas a urna é injusta. E isso tranquilizou meu coração. Nenhum momento, não, como eu bem disse há pouco, não me arrependo do que fiz, faria novamente. Me sinto muito honrado pelos votos que tive, foram votos de confiança, e mesmo aqueles que não tive, se eu puder lutar por eles, assim eu farei. Perfeito. Então, mas Juquitiba é uma cidade bastante peculiar, com características e demandas específicas. Na campanha, quais foram as suas principais propostas e como você pretendia lidar com isso? Apesar que agora, né, você disse que são seus primos, os que são candidatos,
O que você acha que vai melhorar agora no Juquitiba? Olha, a demanda que o povo mais pedia incansavelmente, a maior solicitação do povo era uma melhoria no âmbito da saúde. A nossa saúde municipal, hoje eu tenho vergonha de falar que a nossa Juquitiba, que já foi referência, está na situação que está. Temos bons profissionais, sim, na saúde, só que, como eu bem disse, limitações políticas, porque virou tudo estratégia, virou um grande jogo. Não é mais pelo povo e para o povo. Precisamos de insumos, vivia faltando insumos, seja do mais simples até a gase para fazer curativos, a momento que nós não tínhamos, entendeu? Então, a maior dificuldade, o que o povo mais aclamou foi uma melhoria no âmbito da saúde mesmo. As estradas, né, porque como o nosso município tem uma extensão territorial muito grande, nós temos muitas estradas de chão, né, de terra. Então, precisa fazer uma manutenção contínua e não temos, né, todos os equipamentos necessários para fazer esse tipo de trabalho. E também, como é muito extenso, isso eu até não culpo a atual gestão, porque não dá conta de cobrir todo o território. É um território muito acidentado, muito grande, entendeu? Então, essas são as maiores demandas e as demandas que o povo mais aclamou, né? E também a juventude, que quer espaço de lazer, quer campeonatos, quer algo diferente para fazer durante a noite, sabe? Porque aqui em Juctiba temos a nossa lei que permite até as 23 horas, né? Então não podemos exceder esse horário, né? E você sabe como os jovens são, né? Não, eles são incansáveis, sabe? E aí isso retira eles de nossa cidade, entendeu? Fica muito difícil. O nosso comércio também aqui sofre bastante com isso, né? Porque na atual gestão, muita perseguição, não pode posicionamentos políticos. Então, vivia com medo, né? Então, as pautas que mais foram tratadas, que eu mais escutei, foi isso. Foi em questão à saúde, o deslocamento, o transporte público, as estradas e no âmbito do comércio. Perfeito. Esse é o nosso podcast Lugar de Fala, lugar onde você realmente é ouvido. A gente recebe hoje o grande e corajoso candidato a vereador e o jovem de Juquitiba, Yuri Henrique. Yuri, mas me fala uma coisa, você falou sobre o horário aí, a lei seca, então funciona aí. Não que seja bom, eu acho que já passou esse tempo. Aí tem GCM? Não podemos, ainda não temos. Não tem. Porque Eu a acredito. nossa população é de 29 mil habitantes. Mas existe, se pensar bastante, dá para criar alguma solução nesse sentido. Eu até acho que de que partido é o prefeito? MDB. MDB. A MDB está junto com o governador, provavelmente. É possível que peça mais ronda da Polícia Militar Sim, sim. Olha, nós vencemos as eleições no domingo, na segunda-feira ele estava com o Tarcísio na Lespe. Então, há possibilidades de buscar melhorias, mesmo Sim, porque é o não, seguinte, isso está no plano de governo. sensacional, perfeito. Ele Isso é ainda, ótimo. olha, o futuro gestor, ele é tão humano, escutou tanto o povo, que ele pegou o próprio carro, que é do executivo, o 08 do executivo, e doou para a nossa polícia militar, para eles fazer alterações no carro, no Jeep Renegade, para que eles possam usar nas suas rondas ostensivas. Pô, que legal. Isso é louvável, é importante. Tá aí, né, eu acho que já deve ter um bom conhecimento aí também com deputados que possam trazer melhores investimentos. Tenho Sim, certeza sim. que hoje até vereador busca emenda, né? Se tiver coragem Sim. para trabalhar. O nosso vice-prefeito, né, o futuro vice-prefeito, ele é um vereador que foi muito atuante nesses últimos 4 anos, trouxe 10 milhões em recurso para a cidade. Então, eu Imagina, acho assim, não precisa estender muito, como dizem, estender muito o chiclete para ele, porque o trabalho dele fala por ele. Né? para por ele. Dá para fazer muito. Deus abençoe aí, que Juquitiba cresça muito,
que o que a gente quer é prosperidade para todos, na Sim, verdade. agradeço. Durante a campanha, o que você aprendeu sobre política local, apesar de já ter todo esse envolvimento, e como foi sua relação com os moradores, com a política, e algo te surpreendeu durante esse percurso? Olha, eu diria que a relação com os moradores ficou mais fácil. Eu diria que eu me senti muito honrado por todos. Fui desrespeitado apenas por aqueles que fizeram oposição. O povo em si, que não é envolvido no âmbito político, me respeitou o tempo inteiro. Foi muito bom. Eles entenderam, compreenderam. Falei, a humildade é a verdade de si mesmo. Eu falei, sou jovem, estou chegando agora, não tenho vício político, não conheço as mazelas políticas. Então eu estou vindo aqui, como dizem, né? Que a política é um baile de máscaras, eu fui com o meu rosto. Aí eu falei bem assim, estou vindo aqui, estou apresentando primeiro a minha pessoa, depois os meus projetos e o meu plano de governo, junto com o nosso futuro prefeito, né? Na época da campanha eu falava assim. E foi muito louvável, as pessoas me acolheram muito bem, fui super respeitado, porque o respeito é uma via de mão dupla, também sempre respeitei a todos, né? E como eu bem disse, o que mais me surpreendeu foi a juventude. Foi a juventude, porque essa política teve algo, vamos dizer, ímpar, por conta que a juventude de fato se envolveu. De fato, comprou a briga, sabe? De fato, não em 100%, mas eu diria que uns 70% da juventude, de fato, comprou a briga e fez a diferença. As urnas provam isso. Isso é sensacional, é isso. Isso é muito importante, e essa comoção, ela vai naturalmente, né? Você sabe que eu ouço muito, quando eu começo a conversar com outros amigos, colegas políticos, começam a me falar sobre política e falam assim, você nunca vai ganhar. Eu falo que eu fico impressionado, Yuri, porque quando eu vou conversar com algumas pessoas, e eu vou te dizer que na grande maioria, pessoas de esquerda, a primeira coisa que eles me falam é que vai ter dinheiro. Uhum. Eu não consigo conversar com outra pessoa que só pense em dinheiro. Parece hipocrisia, porque não é. A política tem pessoas boas. Sim. Não existe isso que política é tudo ladrão, mas eu fico bastante preocupado, porque sempre que eu vou conversar com alguém e aí defender o meu lado de estar na direita, aí a pessoa me diz, não, mas imagina, quando você vai lá, vão te oferecer, eles já pensam, antes de entrar, eles já pensam que vão te oferecer dinheiro. Isso é um problema. Como é que você vê isso? Então, eu vejo da seguinte forma. Aqui também não muda, porque você sabe, a política é algo que se desgastou muito. Aquilo que era para nós termos de melhor, hoje em dia é tratado como futilidade. E escutei muito isso. Fizeram até um comparativo comigo, porque falaram que eu era um menino muito justo em meio aos porcos. Falaram que eu seria o futuro Celso Daniel. Acredita que me falaram isso? Não, mesma coisa, falaram comigo também isso. Falaram Então, comigo. e generalizam. Qualquer um, branco, preto, pobre, rico, qualquer um que entrar no âmbito político terá o mesmo título, corrupto. E Não, nós temos que dissuadir isso. isso Temos que aí, dissuadir. Temos pessoas boas. As nossas abstenções nos custarão muito caro. muito Muito caro. caro. Muito caro. Não Você podemos sabe? tratar assim. Eu Temos que sei. ser a diferença. E assim, a palavra conforta, mas o testemunho arrasta. Sou muito grato, primeiramente, a Deus Pai, que me proporcionou essa oportunidade, e saber que, em meio a esse pleito político, não me corrompi, não me vendi. Tive oportunidades, sim. Como eu bem disse aqui, é difícil fazer oposição ao atual gestor, mas sou grato a Deus e grato à minha família por ter insuflado em meu coração princípios que são E inegociáveis. negociar. Perfeito. Realmente é bastante difícil uma população que, na grande maioria, vê a possibilidade de tirar uma vantagem, mas é evidente que, e talvez seja por isso que eu estou aqui hoje, e ir buscando mais pessoas com esse pensamento para que a gente possa
expandir ainda mais os nossos horizontes, mostrar para as pessoas que existem pessoas boas, existem políticos que querem apenas fazer política pública. Eu tive a experiência esse ano de ir a Brasília por conta de um projeto que nós desenvolvemos aqui na Secretaria de Educação, onde eu trabalho, e lá eu percebi que lá é possível resolver todos os problemas do Brasil. Lá é possível resolver todos os problemas. Se houver uma gestão eficiente, com poucos anos, nós conseguiríamos reverter todo esse processo de verdade. Sim. O senhor trabalha no Embu? Na cidade do Eu Embu? sou professor concursado do Embu e de Taboão da Serra. Taboão da Serra. Hoje O senhor faz parte da atual gestão do Ney Santos e Hugo Prado? Faço. Positivo. Sim, nós estamos... o trabalho deles é incontestável, né? Não é à toa que a UNAM mostrou isso, né? Então, não há muito o que se dizer. Aí temos uma população de quase 300 mil habitantes? Quase 300 mil habitantes. Eu até as eleições eu perguntava, não conseguia achar, e eu não sabia que nós tínhamos possibilidade para segundo turno, que nós já teríamos 200 mil habitantes eleitores já. Então, assim, foi uma grande surpresa. E, assim, houve uma grande extensão dessa cidade. Grande. A maior dificuldade de Embu das Artes é justamente isso. Uma cidade que tinha menos de 200 mil habitantes, com poucos anos se tornou com mais de 300 mil habitantes. Então, assim, fica muito difícil. E, além disso, outras pessoas que é comum. Nós também íamos, nós éramos atendidos na maioria em Taboão da Serra, e agora as pessoas de São Paulo, as pessoas de Itabuão, as pessoas de Tapicerica vêm para Embu. E é normal, eu acho que as instituições públicas, aí mesmo municipais, elas precisam estar aptas a receber toda a nossa população e entregar o melhor serviço possível. Mas fica muito difícil porque você faz uma composição com o número de pacientes e você, às vezes, dobra esses pacientes. Mas a gestão do prefeito Ney Santos é sensacional. Ele é um cara incrível. Eu, sinceramente, não consigo... Eu não conheço. O cara é incrível, ele tem um potencial gigantesco. Estava em Brasília esses últimos dias, assim... No Instagram, ele foi com o engenheiro e o Hugo, né? Foi com o engenheiro que era de Taboão, que era secretário, sabe? Veio para cá, trabalhou aqui conosco, uma ótima pessoa também. Começou concursado lá, já mandei mensagem para ele, falei, olha, vamos dar uma olhada no nosso plano de carreira aí. Eu vi que o Hugo, o engenheiro, recebeu o apoio do Fernando Fernandes, né? Fernando Fernandes. Um belo apoio, né? Belo apoio. Uma das deputadas mais atuantes em Juquitiba é a Analice Fernandes. É a Analice? A Analice, ela é diferenciada, né? Ela tem uma grande atuação em Jales. A cidade natal dela, não é? Jales. Não, eu nem sabia. Eu sabia que ela mandava emenda para lá, mas não tinha. Mas em Taboão da Serra também fez um grande trabalho. Acredito que todos têm algumas coisas que precisam melhorar, que quando sai o prefeito da sua gestão, você acaba evitando e não mandando recursos. E aí a gente precisa entender que é a relação de total isonomia também do deputado e do político, né? Mas em Taboão da Serra agora precisa da força do Daniel para crescer, porque padeceu com alguns anos de atraso aí. Eu não acompanhei muito a gestão do Aprígio, né? Só ao longe, né? Porque tenho alguns conhecidos que trabalham em Taboão da Serra e também transitam muito ali na Avenida Aprígio Bezerra, que, diga-se de passagem, odiaram aquele farol. Mas já xinguei ele. Puro, né? O Daniel é a primeira vez, se eu não me engano, que de fato é prefeito, né? Ou é a segunda já? Primeiro mandato, então temos, né, muito ao que conquistar. Voltando ao âmbito Juquitiba, também sinto-me muito satisfeito com a atual Câmara. Temos 11 cadeiras, né? Somos 11 cadeiras, e apenas 4 regressaram. As outras foram novas caras. Novas. Jovens com
com aptidão, pessoas de princípios, entende? Temos bons representantes que sei que irão somar com a futura gestão do executivo, pessoas que são da cidade, pessoas que conhecem o nosso dia a dia, conhecem nossas dificuldades. Teremos entraves, como em todas as gestões, porque com o decorrer do tempo há algumas desinteligências, alguns descontentamentos, mas enquanto nós lutarmos em prol do povo e não em prol do político, tudo tende a caminhar bem. Perfeito. E o prefeito, então, tem quantas cadeiras aí? Ele conseguiu, tem na ao lado que foi eleito com o nosso prefeito, nós fizemos minoria. Fizemos apenas 4 cadeiras das 11. Só que, como eu bem disse, né, como vieram novas caras, novos políticos, eles trabalharão em conjunto com a futura gestão. Tá. Porque eles sabem que é necessário fazer essa parceria. Entendeu? Eu sempre falo uma coisa, até aos vereadores de cadeira, que a política só é boa quando frutuosa. A política não. A oposição só é boa quando frutuosa. Se não gera frutos, é inútil. Perfeito. Nós temos um vereador aqui em Budas Artes que ele é totalmente improdutivo. Mesmo quando se faz algo bom, ele critica. É lamentável. Lamentável. Eu acompanho. E ainda teve mais de 3 mil votos. E evidente que também, né? Foi o mais votado, é lamentável. E é uma pessoa que usa um discursinho vazio. Se me permite aqui ser bastante sincero, e eu teria possibilidade de usar esse discurso, mas aquele negócio de pobre, favelado, pô, cara, o cara vai lá, estuda. Uma coisa que eu fiz um tempo, um curso pré-vestibular na região do Valo Velho, com os meus amigos. É uma realidade totalmente diferente da nossa aqui. Mas o que eu testemunhei lá foi algo que me deixou muitas vezes irado, mas reflexivo. Todos são vítimas da sociedade. E eu, escutando os discursos e falando, mas como podemos melhorar isso? O que você acha que um gestor deve fazer? Ele falou, um jovem virou para mim e falou, o que ele deve fazer eu não sei. Vou falar bem como ele disse. Eu não sei e não me importo. Eu sei que se ele não fizer o que a gente quer, a gente destrói ônibus, a gente depedra patrimônio público. Olha o discurso, a mentalidade. E penso que há pessoas que compactuam com isso, e não só pessoas da nossa faixa etária, pessoas mais velhas, pessoas que eram para seguir, ser exemplos. Entendeu? Não podemos tratar assim com essa, vamos dizer, essa futilidade, algo tão importante para a nossa sociedade. Perfeito. Você sabe que ontem, eu até fiz os stories, ontem eu estava numa live com a plataforma do Casinho, e aí entrou um rapaz que coincidentemente é lá da Bahia, eu sou baiano, né? Só que não sou de Salvador, sou da região mais lá do interior, e aí, conversando com esse rapaz, que ele tinha uns 20 e poucos anos, ele foi o contrário de você. Ele chegou para mim e falou assim, mas o que eu vou fazer? Eu sou um jovem, filho único, filho de mãe solo, como é que eu vou escolher se eu vou trabalhar ou se eu vou ajudar minha mãe, ou se eu vou estudar? Como é que eu vou escolher se eu vou comprar um lápis, se eu vou comprar um caderno? E aí eu falei, cara, assim fica difícil, porque primeiro que, dificilmente, mesmo que seja pouco, ele vai precisar comprar alguma coisa, porque hoje todos os governos, sejam eles estaduais ou municipais, têm planos para dar esse material para... Se me permite pegar um gancho desse ensejo, sou filho de mãe solo, entendeu? Minha mãe trabalha muito até hoje. Minha família vem de origem muito humilde. Meu tio hoje, minha família, meus tios são referência para mim. Nunca se envolveram, seja com crime organizado ou com qualquer fato ilícito. Meu tio, para pagar sua faculdade, costurava roupa. Hoje ele é formado na São Judas, foi fazer uma graduação na Universidade Estadual ali de Minas Gerais. Entendeu? Foi para outro país tocar um projeto, porque ele é engenheiro eletricista. Tenho minha tia também, que trabalha no fórum, que é um grande exemplo. Tenho meu tio que toca no ramo da construção,
um outro tio que também blinda veículos, mexe com qualquer tipo de veículos. Minha mãe também, que é um exemplo, que já fez de tudo. Teve que trabalhar fora, já fez comida, já trabalhou em lanchonete, sempre de forma muito honrada. Meu avô era borracheiro, trabalhava de trocar pneu, entendeu? Então isso não é desculpa. Não podemos ser covarde de tomar os problemas alheios como muletas, porque isso é covardia. Não podemos ser assim. Temos que ser a diferença hoje. E eu fiquei impactado porque ele estava deitado numa rede, fazendo uma live, aí cada um com seu cada um, mas foi esses dizeres de negativos, uma pessoa que ela não tem nada de positivo para te dizer. Primeiro que é o seguinte, se eu não estou ali sem fazer nada, se eu não tenho um trabalho, eu vou sair, eu vou arrumar uma areia para carregar, eu vou arrumar uma latinha para catar, eu vou arrumar alguma forma de ganhar dinheiro. Eu tenho inúmeras possibilidades para isso. Agora aquilo ali me impactou de uma forma, porque eu disse, caramba, na minha época não tinha nada. Não tinha Sim. nada. E Então, aí, o, o meu pai foi uma péssima figura na minha vida, mas a família, por parte dele, tem bons exemplos, sim. Mas, assim, eu vejo na juventude uma juventude que só quer se apoiar no erro alheio mesmo para justificar suas misérias. Essa é a grande verdade. perfeito. É isso. Ô Yuri, você está assim, jovem, você acha que enfrentou muita resistência ou teve o apoio de parte da população? E como foi essa experiência de ser candidato a vereador, ir à rua pedir voto? Porque estar na política é uma coisa com os parentes, mas e pedir o voto? Olha, eu sempre digo que é fácil criticar quando não é seu rosto que está na urna. Então, a partir do momento que você põe de fato o seu rosto ali na urna, você coloca um grande alvo nas suas costas, entende? Foi muito bom a aceitação, né? Não tive o número de votos que eu gostaria de ter, não sou hipócrita, mas tive, como eu citei, tivemos uma Câmara jovem que rejuvenesceu, que deu para ver que a população quer algo novo, que é o jovem fazendo diferente, entendeu? Também, como eu sou cristão, eu não acredito em acaso, não era o melhor momento, posso me preparar e voltar bem mais forte para a próxima, se houver uma próxima oportunidade de fato, porque meu sonho, a princípio, é ser policial rodoviário federal, eu estudo para isso. Então, eu acho assim, que essa resistência à juventude não ocorreu de uma forma, vamos se dizer, tão incisiva. Se houve, foi algo bem latente. Perfeito, perfeito. Mas e, vai conseguir, viu? É só continuar nesse caminho aí, você tem todo o preparo e vai conseguir. Vai ser abençoado. Mas a carreira política também é importante. Quem sabe isso não te dá ainda mais engajamento. E como foi a resposta com os amigos, com os familiares, sobre a sua candidatura? Eles apoiaram essa decisão já no início? Como foi? A princípio, houve resistência por parte dos meus familiares. Meus amigos, não posso reclamar, sempre falo, são um presente de Deus em minha vida, porque sempre me apoiam. Pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas com princípios. Porque, desculpe o palavreado, não me envolvo com vagabundo. Bem honesto, Perfeito. entendeu? A minha família houve resistência. Oi, desculpa, caiu aqui a conexão. Imagina. Então, Aham. por parte da minha família, houve-se uma resistência por conhecer o âmbito político e sabe como é. Quando você está inserido nesse âmbito, você testemunha coisas que não nos alegram muito, né? Pessoas de bem, pessoas com princípios. Mas aos poucos foram adequando, aceitando a ideia, vendo com bons olhos, me incentivando, e aí transcorreu da melhor forma. Show de bola. É assim mesmo. E eu costumo dizer também que é o seguinte: é a mesma coisa no processo em redes sociais, né? Quem consegue ter alguém que realmente nos apoie é maravilhoso. Porque quando realmente a gente conseguir chegar lá,
a gente vai ter com quem comemorar. Agora, andar sozinho, seja ela em qualquer setor da sociedade, em qualquer profissão, às vezes fica um pouco difícil, porque o sucesso ele vem. E quando você é trabalhador, dedicado, inevitavelmente o sucesso vai acontecer. É a mesma coisa que eu falo para a sua carreira de policial que você está prevendo aí. Com a sua dedicação, certeza que você vai conseguir. E por isso é importante o apoio dos nossos familiares, dos amigos, para quando a gente chegar lá, a gente ter com quem comemorar. Porque se as pessoas às vezes desacreditam, mas eu imagino que até pela sua educação, até pela sua forma de se expressar, a grande maioria das pessoas aí devem apoiar firmemente a sua carreira. E eu quero novamente te parabenizar, viu? Muito obrigado, agradeço. É difícil porque às vezes nós lutamos, como diz o ditado, né, remamos contra a maré, né? Porque infelizmente nossa juventude, né, da nossa região de Juquitiba, não em um modo geral, é muito desacreditado pelas más influências, pela dificuldade de conseguir emprego, porque aqui é difícil mesmo. A economia da cidade não ajuda, infelizmente, não podemos expandir porque temos que respeitar as leis, né? Eu fico muito honrado em respeitar as leis, mas eu digo assim, é complicado porque não há expansão da cidade, de fato, né? Não podemos transformá-la em uma metrópole, o Não, que geraria empregos e ajudaria a população, né? não, Mas, perfeito. mas assim, em questão a juventude de poder ter força, sabe, ter esse ímpeto para lutar, eu acho que se todos os jovens, né, não todos, mas assim, em sua grande maioria, tivessem um ímpeto, não como o meu, porque eu não me uso como exemplo, eu sei que há muito que posso melhorar como ser humano, porque somos eternos aprendizes, mas sei que podemos fazer muito e fazer coisas maravilhosas em prol do povo, em prol da massa, né? Que é o que mais sofre. Não, perfeito. Na verdade, quando você falava sobre essa relação, eu ficava imaginando de algumas matérias que passam por aí. Para o desenvolvimento daí, é legal ter algumas iniciativas específicas de incentivo, como banco ali, Banco do Povo, moeda específica onde as pessoas pudessem comprar ali mesmo. Tem muitas ideias que podem aparecer para que dê um boom na cidade. Mas é uma cidade maravilhosa e eu tenho convicção que o prefeito aí estudando bem, ele arruma algumas soluções para dar uma melhorada. E há questões que são culturais aqui, que eu não posso nem julgar o atual gestor, sabe? Em questão, tipo assim, do desrespeito com a fauna e com a flora, temos uma pequena parcela. A grande maioria ama a cidade, respeita a cidade, mas tem aquela pequena parcela, como em todos os lugares, que dá muito trabalho. Faz o descarte de lixo de forma irregular, prejudicando nossa vegetação, nossos animais. É, somos referência do rafting aqui também. Temos excelentes profissionais, temos campeões mundiais aqui em nosso município. É muito satisfatório saber que temos homens como eles, mulheres também, que levam nossa bandeira de nossa cidade, que é uma grande honra tê-los em nossa cidade. De fato, eu me sinto muito honrado. Há pouco estavam competindo no Pan-Americano no Chile. Então, eu sei que para continuarmos caminhando a passos largos para um desenvolvimento de uma cidade que é 100% turística, 100% manancial, temos que valorizar nossa fauna e nossa flora e valorizar nosso âmbito turístico. Por isso, precisamos, quanto mais logo, evoluir esse passinho para nos transformar em instância turística, né? É isso aí. E por fim, quero te agradecer. Esse é o nosso podcast, Lugar de Fala, um podcast que realmente dá voz a quem precisa ser ouvido. Hoje recebemos esse jovem entusiasta de um mundo melhor, Yuri Henrique, de Juquitiba. Quero te agradecer imensamente e deixa aí suas últimas palavras para a nossa galera. Como minhas considerações finais, como todo ser humano, sei que a tão sonhada utopia está distante, mas sei que podemos mais e podemos fazer melhor. E digo as palavras que foi usada como bordão de nossa campanha. Juquitiba pode e merece mais. Amo minha cidade, lutarei por ela e em todos os âmbitos que tiver inserido, serei a diferença. Um grande abraço, agradeço a oportunidade, saiba que é uma grande honra e que possamos ter outras oportunidades. Sempre, não. A partir de agora, vamos marcar mais bate-papos, conhecer um pouco mais sobre Juquitiba. É um prazer ter você aqui.
venha para a nossa cidade. Claro, claro, claro. Então, vamos sim. Vamos marcar um dia, vamos fazer essa interação, porque o nosso objetivo é mostrar mais a nossa realidade, mostrar mais a nossa realidade de Embu, Taboão, São Paulo, você aí de Jequitiba, dizer que foi um imenso prazer e a gente já vai marcar a próxima. Positivo, me sinto honrado e agradeço imensamente. Algum remédio. Deus te abençoe. Obrigado.